Abra comigo no livro de Mateus. Mateus 17, versículo 14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então veja bem, irmãos, um episódio relatado na Bíblia acerca de uma situação de um homem, que trouxe o seu filho, que era lunático, sofria muito, seria um caso meio que de epilepsia, e ele trouxe aos discípulos de Jesus, mas a Bíblia diz que eles não puderam curá-lo, Então Jesus, ele vai dizer assim, vai chamar: ó geração incrédula e perversa, até quando vos estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E pediu para eu trazer o menino. E Jesus então ele vai orar, vai expulsar o demônio que estava afligindo, porque ali não era um caso somente de saúde física. Existem determinados problemas de saúde, irmãos, que não envolve somente a questão biológica. Normalmente também pode envolver questões espirituais. Pessoas às vezes podem ficar ou estar doentes, não necessariamente por causa só de uma má alimentação, da sua genética, mas também pode ser algo de condição espiritual. Um outro caso que a gente pode ver na Bíblia está em Lucas 13. Lá em Lucas 13, fala sobre uma mulher que há 18 anos andava encurvada, porque ela estava possessa de um espírito. O problema de saúde dela não era somente biológico, também era espiritual. Então, por exemplo, irmãos, existem certos pecados que podem dar origem a doenças por infiltração demoníaca. Por exemplo, quando uma pessoa ela não perdoa, ela pode sofrer de problemas de saúde, não só por uma condição emocional, mas também por causa de uma questão espiritual, porque o ressentimento, a mágoa, é uma das principais portas para que uma pessoa possa ser afligida espiritualmente. Então veja que a gente precisa ter uma mente assim, eu diria assim, mais aberta nesse sentido, porque nem toda enfermidade então é de ordem biológica somente. Você vai ver que nos dias de Jesus, quanta gente doente, não é verdade? Quanta gente sofrendo e padecendo. E nos nossos dias não é diferente. Mesmo com toda a tecnologia, avanço científico e tal, nós vemos quanta gente doente, das mais diversas problemas de saúde. Então Jesus ele repreende o demônio que estava na vida daquele menino, e ele foi curado. Os discípulos então se aproximam de Jesus e perguntam para ele: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que eles fazem essa pergunta, irmãos? Porque eles já tinham tido a experiência de curar pessoas e de expulsar demônios. Eles já tinham a experiência, eles já tiveram essa vivência.
Só que eles se depararam agora diante de um espírito que a sua fé não foi suficiente. Isso nos mostra o que, irmãos? Que existem dimensões de fé. Repita comigo: dimensões de fé. Então eles já tinham expulsado demônios, já tinham curado pessoas, mas a fé que eles tinham não foi o suficiente para agora expulsar e curar, expulsar esse demônio e curar. Por quê? Existem dimensões de fé. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos 1,17, quando fala assim: o justo viverá por fé, mas fala assim: de fé em fé, de fé em fé. Então, por exemplo, você creu no Senhor para a salvação, glória a Deus por isso. Tu foi introduzido agora no corpo de Cristo. Você agora exerceu sua fé para receber e ser cheio do Espírito Santo. Agora você exercita a tua fé para manifestar os dons espirituais, porque tudo é necessário fé. Até para profetizar, lá em Romanos 12, no versículo 7, fala assim: se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Então, por exemplo, nesse aspecto do profético, antes eu andava numa dimensão profética, profetizava para as pessoas algumas coisas. Só que, por exemplo, atualmente, Deus me levou a uma nova dimensão de fé, para fazer coisas, irmãos, e profetizar coisas que eu nunca fiz, Por exemplo, eu estava no Bambu, e Deus fala comigo: unge um pastor que é juiz, numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, para ser o futuro ministro do STF. Não é uma coisa de louco, irmãos? E eu pensei: meu Pai do céu, e se não for? Porque existe uma incredulidade dentro de nós. E se não for, Senhor? Mas na hora me veio um negócio, uma ousadia. Eu pensei comigo mesmo: se eu errar vai ser feio, mas se eu acertar o negócio vai ser em cheio. Eu chamei ele, ungi e profetizei que ele vai ser o futuro ministro do STF, um homem de Deus lá. É uma coisa de louco. Estava na igreja lá em Paranaíba, comecei a orar para um menino, talvez 17, 18 anos, não sei bem. Comecei a profetizar na vida dele, coloquei a mão na cabeça dele e disse: você vai ser o futuro prefeito dessa cidade. Porque tem que ter fé para você profetizar. Existem dimensões de fé. Houve um tempo, por exemplo, Deus começou a me usar para curas físicas. Então, dor de cabeça, depois foi para problemas nos ossos, na coluna, problema no coração, aí depois foi o Covid, sequelas do Covid, pâncreas, fígado, depois foi dengue, e Deus foi usando. Quando eu orava por algo e não acontecia nada, eu pensava comigo: ainda não tenho fé suficiente, preciso caminhar mais um pouco. Para quê? Para entrar numa dimensão de fé, aonde eu possa ser usado para curar isso. Estão entendendo, irmãos? Existem dimensões de fé. Qual é a tua dimensão de fé hoje? Não sei. A tua dimensão de fé te trouxe aonde você está hoje, na sua vida. A tua dimensão de fé te levou às conquistas que você teve até hoje. Mas para você ir para novas conquistas e novas realizações em Deus, você precisa entrar numa outra dimensão de fé. Deus vai te levar em nome de Jesus. Eu vou te ensinar. O que eu vou ministrar hoje é o segredo, irmãos, da minha vida, do que Deus tem feito. Eu sei que a boa parte de vocês não me conhece, mas o pastor me conhece. E o que eu tenho vivido é graças ao que eu vou te ensinar hoje aqui. Porque eu sei que eu posso trazer uma palavra forte, tal, não sei o quê, como alguns vão trazer, já trouxeram aqui. Mas eu quero te dar algo que, se você pôr em prática,
você vai chegar nessa dimensão, onde Jesus diz: nada vos será impossível. Irmão, tu já pensou uma igreja, pastor, não um homem, mas uma igreja, que chega na dimensão da fé, onde nada vos será impossível? Onde as pessoas vão entrando de cadeira de roda lá, entra de cadeira, mas sai andando. Já imaginou isso, irmãos? E não é o pastor que ora, é a própria igreja que está aqui, os discípulos do Senhor. Já pensou a dimensão de fé, que nada te impede de avançar e de conquistar tudo que Deus tem para você? É uma coisa tremenda, irmãos. Antes, eu tinha fé para fazer algumas coisas, não é só para profetizar e curar. Por exemplo, teve um tempo que eu tinha fé para dizimar e para trazer algumas ofertas à igreja. Deus foi edificando a minha fé, aumentando a minha fé, e Deus então me deu fé para também ofertar as primícias. Deus foi me dando fé para abençoar instituições e pessoas que têm necessidades. Deus foi me dando fé para ofertar e abençoar viúvas, e tudo assim ao mesmo tempo. E Deus foi edificando, aumentando a minha fé para fazer coisas que eu não fazia. Ô Mateus, tu está aí? Eu não estava enxergando bem. Falei, mas parece que eu conheço aquilo lá. Porque, irmãos, existem dimensões de fé. Houve um tempo, por exemplo, que eu tinha fé para falar para uma ou duas pessoas. Mas Deus vai nos colocando em desafios para falar para mais gente. Hoje a gente fala para pastores e líderes, porque falar para pastor e líder é mais difícil, irmãos. Tem uma certa dificuldade, porque por várias razões, mas vamos deixar isso de lado, amém? Não seus pastores aqui, é claro. Então eu quero que você entenda o quê? Que existem dimensões de fé. E como eu disse para vocês, tempos atrás eu estava meditando, e o Senhor falou comigo: ensine sobre fé. Por quê? Porque as pessoas ouvem a palavra de Deus, irmãos, mas elas não têm fé para praticar, não têm fé para obedecer. Eu te pergunto, quanta coisa que você já aprendeu e você não pratica? Tem coisa que você aprendeu e não pratica, sim ou não? E por que você não pratica? Porque a tua fé não alcança esse nível para obedecer. Então, por exemplo, eu posso te ensinar sobre primícias. Eu vim aqui e falei sobre primícias um tempo atrás. Mas uma pessoa pode ser convencida por Deus, que é de Deus, mas não obedecer. Eu posso te ensinar sobre paternidade, mas você não procurar os seus pais espirituais, os seus líderes, para pedir orientação, ou até mesmo a se submeter a uma autoridade. Eu posso te ensinar sobre honra, mas a pessoa continuar na prática da desonra. Há tantos ensinamentos. A gente pode ensinar, por exemplo, sobre oração, a importância da oração, mas a pessoa continuar preocupada e ansiosa, porque quando há ansiedade e preocupação, irmãos, a oração e a fé não foi suficiente. A gente pode ensinar sobre sabedoria, mas uma pessoa continuar sendo uma pessoa tola e insensata. E por quê? Que a gente pode ensinar vários assuntos na Bíblia, e uma boa parte não viver aquilo lá, irmãos, porque ela não tem a fé necessária para obedecer aquilo, irmãos. Não tem a fé necessária. Então é importante que se ensine sobre a fé. Por que muitas pessoas estão paralisadas, outras estagnadas? Porque a sua fé está paralisada, está parada. Mas veja bem, ontem eu falei algo que é importante, é uma somatória do que eu vou falar hoje.
Se você quer viver algo novo em Deus, tu tem que aprender coisas novas em Deus. A palavra de Deus, a gente pode estudar a vida toda nessa terra, mas ela se renova a cada dia. A cada dia a gente aprende algo novo. A cada dia a gente é ensinado por Deus por algo novo. E esse algo novo não necessariamente é uma coisa somente nova, mas é uma coisa às vezes que caiu no nosso esquecimento e a gente não se lembra. Por exemplo, eu sei que a maior parte não tem esse hábito, mas de tudo que eu vou pregar aqui, você vai se lembrar de alguma coisa só. E por que a gente se esquece? Porque a gente não registra. A boa parte das pessoas não tem o hábito de escrever. E você sabe, você ouve muitas coisas, mas nem tudo fica retido dentro de nós. E o que não fica retido, o diabo vem e rouba a semente. Rouba a semente. E a gente acaba se esquecendo do que foi ensinado, do que foi ministrado. Irmãos, se tem um lugar e um momento que o diabo quer roubar de nós o melhor, é num culto, é num momento de ensino. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar as nossas vidas, para nos guiar no caminho da bênção e da vida. E se nós agimos diferentemente do que a palavra de Deus ensina, irmãos, é claro que vamos caminhar por um caminho de morte e de maldição. Por isso que a gente precisa aprender, ter um coração ensinável acerca de Deus, amém, irmãos? Então diz aquele texto que nós lemos, existem dimensões de fé. Agora, irmãos, deixa eu pegar agora os tijolos. Depois vou fazer a distribuição do tijolo profético. Minha casa, minha vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Judas. Quem já leu o livro de Judas? Vocês ficaram com medo para não ser um traidor, não é verdade? Olha, pastor, 5% só leu o livro de Judas. É só um capítulo, irmãos. É o livro do preguiçoso. Tu pega, lê em 5 minutos aqui. Veja só, versículo 19, 20 e 21. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha que forte isso aqui, irmãos. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Está falando de uma série de pessoas e suas ações, para chegar nesse momento e dizer que quem promove divisão, quem é sensual, não tem o Espírito. Para quem que está sendo dirigida essa carta? É para descrente, irmãos? É para gente que professa a fé. Versículo 20: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Agora veja bem, versículo 20 é onde nós vamos trabalhar agora. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa palavra edificar, pastor sabe bem, construir algo, como se fosse construir, por exemplo, uma casa. Para se construir uma casa, primeiro se faz um fundamento, certo? Porque se o fundamento não for bom, a casa vai rachar, vai estragar rapidamente. Mas veja, para edificar uma casa, vai se colocando tijolo sobre tijolo.
Você não vai esquecer disso aqui. Pastor Diego disse que ia pegar essa mensagem e ia pregar de novo na igreja. Veja, irmãos, existem níveis de fé, e para que a nossa fé entre numa outra dimensão, é necessário uma edificação, ou uma construção, onde vai colocando tijolo por tijolo. Então vamos supor que os discípulos de Jesus, que expulsaram demônios, já tinham expulsado demônios, o nível de fé deles estava aqui. Agora eles se depararam diante de um outro desafio, que eles foram expulsar, mas não conseguiram. Eles chegam então para Jesus e perguntam: Senhor, por que eu não consegui expulsar esse demônio e curar esse jovem? E qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Vamos voltar lá. Ele vai dizer assim, no versículo 20 do capítulo 17 de Mateus: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Então, no nível de fé que eles tinham até então, eles conseguiram curar e expulsar demônios, mas diante do que eles estavam enfrentando, eles não conseguiram, porque a dimensão de fé deles não concedia isso. Então Jesus vai dizer: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Quando tu lê o livro de Atos, quando você vai para o livro de Atos, você vai ver que os discípulos fizeram coisas extraordinárias, certo? Por quê? Porque eles entraram numa outra dimensão de fé. Então, veja: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos na oração, ou na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. À medida que você ora no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai colocando um novo tijolo, e você entra numa nova dimensão de fé. Amém, irmãos? O que acontece quando a gente adentra numa nova dimensão de fé? É certo que você vai ter então novas conquistas, novas realizações. Através dessa nova dimensão de fé, coisas que você orava e não acontecia, começam a acontecer. Olha só que tremendo. A cada estação ou tempo, nós vamos rompendo limites e entrando então em outras dimensões. Por exemplo, vamos supor que no momento atual, a tua dimensão de fé, você tem fé para receber o que você ganha hoje, financeiramente, porque o que você recebe também é mediante o teu nível de fé. Mas se você ficar orando no Espírito, Deus vai te colocar então numa outra dimensão de fé, na qual você vai também entrar numa outra dimensão de conquista financeira. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aquilo que nós não conseguíamos antes fazer ou superar, nessa outra dimensão de fé, você começa a conquistar, começa a fazer. O gigante que antes me paralisava, se o Espírito Santo vai edificar minha fé, eu vou ter a graça de Deus agora para vencer esse gigante. Milagres e o sobrenatural começam a se manifestar. Coisas que nós não vivíamos, começamos a viver. Por quê? Quando nós oramos no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai construindo a nossa fé. Tu vai entender o que é viver, não por força nem por poder,
mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém, irmãos? Olha bem para esses tijolos aqui. Qual é a dimensão da tua fé? Não sei. Mas eu profetizo que você vai entrar numa nova dimensão de fé. Eu aprendi isso, irmãos, no ano de 2000. Eu fui batizado com o Espírito Santo, fazia parte de uma igreja tradicional, participei do encontro com Deus, tinha vindo do Japão para o Brasil, e por ocasião dessa minha vinda, era resolver um problema familiar, eu participei do encontro com Deus. O face a face acho que é semelhante, né? Com algumas mudanças, né? Foi assim muito impactante. Alguns meses antes, tinha ido um casal do Brasil para o Japão, e eles tinham falado sobre o batismo do Espírito Santo. Daí, aquilo me incendiou. Eu falei, eu quero isso. Eu não sei o que é isso, mas eu quero isso. Eu sou assim, radical. Quando eu creio em algo, eu me jogo naquilo lá. Eu vou buscar até Deus fazer algo na minha vida. E eu criei naquilo. Mas a nossa igreja era como a igreja de Atos 19. Quando Paulo chega em Efésios, na cidade de Efésios, tem uns 12 discípulos lá, e ele pergunta, em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram assim, nós somos batizados no batismo do arrependimento. Biblicamente, irmãos, tem 4 batismos: batismo do arrependimento, o batismo nas águas, que é o batismo que nós realizamos na igreja, o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo, que é um batismo de avivamento. Então, eu ouvi aquilo, mas eu não sabia, porque na nossa igreja não se falava muito sobre Espírito Santo. Mas eu falei para eles, eu quero. Marcamos um dia lá no Japão, e aí o pastor, não eram pastores, né? Eram presbíteros aqui no Brasil, e eles foram me ministrar para eu ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu estou lá assim, esperando receber, mas eu pensava, mas como que vai acontecer isso? Que a nossa mente trava as coisas. O que nos impede de receber, irmãos, são as estruturas que já estão formatadas no nosso HD. O nosso HD está cheio de vírus, está cheio de informação equivocada, por isso que a nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Aí eles oraram meia hora, irmãos, não senti nem um arrepiozinho, fiquei assim decepcionado, falei, eu devo estar em pecado, só pode ser. Mas aí, passado 2 meses, venho para o Brasil e vou para o encontro com Deus. Daí no encontro com Deus é uma bênção. Sei que muitos aqui já foram, quase toda a igreja, né? E muito bom, uma bênção desde a primeira noite, e eu uma sede por Deus, uma vontade assim, falei, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. A salvação é bênção, mas eu sei que Deus tem algo mais para mim. Deus tem algo mais para você, irmãos. Não fique somente satisfeito com o que você tem vivido. Deus vai te levar numa nova dimensão de fé e de experiência com o Senhor nessa noite. Aí estou lá, em determinado momento, então alguém vem orar por mim. Pela primeira vez, eu caí ao chão, Vinícius. Veja, eu estou num contexto de uma igreja tradicional, que não se falava dessas coisas, e alguém ora e tu cai, era algo inédito, pela primeira vez, e eu gostei, irmãos, gostei, um negócio assim, eu deitado, como um choque elétrico, ia e voltava, e eu dizia assim, Senhor, eu quero mais, porque eu queria gritar, mas eu sou japonês, eu sou contido, sou introvertido, para eu estar aqui eu tenho que estar
com a presença de Deus na minha vida. Porque é a natureza, todos nós temos uma natureza, não é verdade? Daí, aquele negócio só ia aumentando. Falei, meu Deus, que coisa boa é essa? Como um fogo de Deus percorrendo o meu corpo. E foi bênção. Aí quando foi na ministração do batismo do Espírito Santo, o pastor fala assim: você, que já oraram por você e nada aconteceu. E eu pensando, meu Deus, Deus está falando, fofocando para ele. Porque eu estava pensando exatamente nisso. E eu pensei, se não acontecer nada? Porque já oraram por mim e não aconteceu. E ele dizia assim, e você, que está pensando agora, que não vai acontecer nada com você, você vai ver o que Deus vai fazer. Aquilo já estremeceu dentro de mim. E quando ele veio e pôs as mãos sobre mim, eu comecei a falar em línguas. Falei, meu Deus, o que é isso? Irmãos, não parava. Pensa naquela coisa de doido. Eu sou japonês, tenho uma tendência a ser racional. E eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Será que é de Deus esse negócio? Mas continuei, porque o negócio trazia uma paz ao meu coração, irmãos. Uma paz tão grande. E estou lá eu. E a boca enrola, e a língua e tal. E vou para o culto. Chegando lá os encontristas. Estou lá, meu Deus do céu. Irmãos, e eu pulava, eu gritava. Falei, meu Deus do céu. Algo aconteceu na minha vida. Porque agora eu não tinha mais vergonha. E me entregaram um microfone na hora para eu dar o testemunho. Eu disse assim, glória a Deus! A igreja assim parecia que ia estremecer. Irmãos, eu gosto do louvor. É um momento tão especial, né? Quando o louvor é bom, né? Mas eu sou japonês. Irmãos, eu não consigo ainda cantar e bater palma junto ao mesmo tempo. Ou eu canto, ou eu tento bater palma. Eu até gostaria de bater palma, mas falei, deixa quieto. Mas cantar eu canto. E eu sei, irmão, eu tenho uma unção para cantar, sabia, Vinícius? Porque toda vez que eu canto, não fica um demônio. Eu não sei se é porque é muita unção, ou porque eles não aguentam a desafinação. Mas de um jeito ou de outro não fica, para a glória de Deus. E aí eu estou lá, e cantando, e pulando, meu Deus do céu, que vergonha, porque na nossa mente a gente fica pensando, meu Deus, meu filho, fui numa reunião, e o Danduque, um grande homem de Deus, um avivalista, veio e orou por mim, e eu caí no chão, meu filho tinha 8 anos, e ele fala assim, mãe, olha o pai, está pagando o maior mico lá, e eu... Irmãos, é bom demais quando é de Deus. Meu Deus, aleluia. Eu gosto, irmão. Se eu vejo um homem de Deus que vai orar, já estou lá debaixo da mão dele para orar. E se eu não cair, eu mesmo me jogo para pegar no tranco. Porque quando é de Deus, irmãos, quando Deus move, a gente não cai porque emocional, é porque algo de Deus está sendo depositado em nós, e algo de nós, carnal, está saindo de nós. É assim. E eu fui cheio de Deus, e comecei a falar em línguas, mas não entendia o que eu estava falando, não entendia por que Deus dá uma língua que tu não entende. Então muita gente pensa assim, para que eu vou querer isso, se eu não estou entendendo o que eu estou falando? Não é verdade, irmãos? Porque tudo a gente quer entender, a nossa mente quer entender as coisas, não é verdade? Quando lhe acontece algo estranho, diferente,
tu não quer entender por que está acontecendo aquilo? E a gente fica ali orando, Deus, por que nos acontece isso? Porque nós temos um desejo de entendimento acerca das coisas, e é importante isso. Então, eu falava, meu Deus do céu, não sei o que eu estou orando, mas daí eu ouço uma mensagem de um homem de Deus, ensinando sobre isso. Alguns aqui participaram da nossa escola, que é online, que eu ensino sobre isso. Mas era uma fita cassete ainda, que eu tinha ganho, e eu estou ouvindo essa fita. Nessa fita, mensagem, um pregador, ele dizia assim: se você orar no Espírito Santo, e orar no Espírito Santo, irmãos, que Judas está falando, é você falar em línguas, nessas línguas estranhas, sem entender nada. Ele dizia assim: se você fizer isso, o Espírito Santo vai colocar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, e vai edificar ou construir a tua fé santíssima. E de tempo em tempo tu entra numa nova dimensão de fé. E quando eu entro então numa nova dimensão de fé, eu vivo algo que eu nunca vivi ainda, irmãos. Eu começo a viver, eu começo a experimentar coisas, eu começo a ter vitórias que antes eu não tinha, eu começo a conquistar coisas que antes eu não tinha fé suficiente, eu começo a adentrar em dimensões que eu nunca vivi. Por quê? Porque quando eu estou falando em línguas, o Espírito Santo está edificando a minha fé. Aleluia, aleluia. Tu acha que Deus te daria algo que não lhe tivesse nenhum proveito, irmãos? Deus é mais inteligente que a gente, irmãos. E se tu obedece a Deus, mesmo sem entender, tu vai viver coisas que outros não vivem, irmãos. E a partir desse entendimento, todos os dias, eu ia para o meu trabalho, baixinho, não ficava gritando, mas eu ia falando em línguas. Durante todo o dia do meu trabalho, como eu não tinha que conversar com ninguém, eu trabalhava nessa época numa fábrica de autopeças da Honda. Eu ficava orando o dia todo, baixinho, não incomodava ninguém, e todos os dias, durante 3 anos e meio, 12 horas por dia, falando em línguas. Todos os dias. Eu era um membro comum da igreja, estava na liderança, mas era uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual. E Deus começa a mover na minha vida. Coisas que não aconteciam dentro do nosso contexto começam a acontecer. Eu começo a orar, nós começamos a fazer vigílias. E eu começo a orar pelas pessoas, e cada pessoa que orava, caía no chão. Falei, meu Deus, estou poderoso. Estou me sentindo o cara agora. Começa a orar, irmãos. Eu vou testemunhar para os 2 jovens mais crentes da igreja. Pensa aí na igreja aqui, quem que é mais crente? Mais crente. Na nossa igreja eram esses 2 jovens. E começo a falar do pecado, conversando assim, e eles começam a chorar, tocados por Deus, começam a chorar. E na hora eu pensei assim, meu Deus, se os 2 mais crentes da igreja estão chorando porque eu estou falando de pecado, imagine o resto da igreja, a condição que está. Mas não era eu só estava falando, citando o texto bíblico, mas eles chorando, irmãos, quebrantados pelo Espírito Santo. Lá no trabalho, estou no trabalho, conversando com,
Trabalhava eu e um peruano, forte, grandão, no mesmo serviço, nós estávamos aprendendo, e ele era católico, e ele começou a falar de Maria, daí eu disse assim, Virgem Maria, e eu disse assim para ele, uma coisa simples, disse assim para ele: tu sabia que Maria só foi virgem ali para Jesus, mas ela teve outros 4 filhos e filhas? Aí ele parou, não falei de forma ofensiva, nada, respeitosamente, e ele parou, ficou assim paralisado. Aí ele falou assim: estou sentindo algo diferente aqui. Daí eu disse assim para ele: é porque Deus está aqui. Quando eu digo isso, ele começa a chorar, começa a escorrer lágrimas. E a gente está trabalhando, e no Japão não pode parar o trabalho, chorando, rindo, o trabalho tem que continuar. E as lágrimas escorrendo do rosto dele, porque quando eu disse Deus está aqui, Deus tocou na vida dele, irmãos. E aí ele vai embora, termina um dia de serviço, ele vai embora. No outro dia ele fala assim: Márcio, não sei o que me aconteceu, porque quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é colocar uma fita VHS para assistir algum filme, e ficar ali parado um tempo e descansando. Mas ontem, depois que você falou, todo o meu dia foi diferente, e quando eu cheguei em casa, eu não tive vontade de fazer nada do que eu fazia antes. Eu fiquei parado, chorando e sentindo algo de diferente na minha vida. E esse algo de diferente era o que, irmãos? A presença de Deus. Por quê? À medida que tu vai orando em línguas, a nossa fé, o Espírito Santo vai colocando tijolo por tijolo, e aonde você entra, a sua fé muda realidades e transforma ambientes, irmãos. Você começa, eu me lembro os meus parentes, sou crente e tal, filho de Deus, e alguns tios meus falavam assim: vamos parar de falar besteira, porque o Márcio está chegando. Porque, irmãos, algo na nossa vida começa a se manifestar por onde a gente vai, e os seus medos, os seus temores, aquilo que te impedia de avançar e de conquistar, porque você vai entrando em novas dimensões de fé, Deus vai te dando graça para superar cada uma das coisas que muitas vezes está nos impedindo de avançar. Por causa do quê? Da edificação da nossa fé. Então veja, a oração em línguas é a oração no Espírito Santo, que edifica a nossa fé santíssima. Se você continuamente, consistentemente, ficar todos os dias, passando algum tempo, orando em línguas, eu posso te afirmar que ainda nesse ano, tu já entra numa outra dimensão de fé, e você vai conquistar coisas que você não conquistava antes, você vai vencer coisas que você não vencia antes, e a tua fé vai crescendo, vai aumentando, até que nós tenhamos uma fé inabalável, aonde nada vos será impossível. Todos os dias, irmãos, eu passo tempo orando no Espírito Santo, porque eu quero chegar nessa dimensão aonde nada me será impossível. Existe uma dimensão de fé aonde nada nos será impossível, irmãos. Talvez hoje tem coisas, como nós falamos ontem, tem coisas que parecem impossível para você. Às vezes é um casamento que está à beira da morte, às vezes são filhos que estão nas drogas, estão desviados, e que tu ora e veja, meu Deus,
parece impossível isso. Às vezes é um sonho que você tem, de ter uma casa linda, de ter condições financeiras para você viajar com sua família, servir ao Senhor em outros lugares. Às vezes parece impossível, mas existe uma dimensão de fé que você entra quando você ora em línguas, que nada vos será impossível, irmãos. Nada, nada. Antes eu tinha fé para receber 10 mil, Deus foi edificando a minha fé, e o Senhor me deu fé para receber 20 mil, e Deus foi aumentando, para receber mais, por quê? A fé foi edificando, e uma dos termos para a fé, dos significados para a fé é o quê? Confiança de que aquilo que Deus promete, acontece e cumpre, irmãos. Há 5 anos atrás, eu nem pensava em comprar casa, nada disso. Eu estava conversando com o pastor, né, que existe existe um grupo de pastores, que a mentalidade é uma dedicação à obra de Deus. A gente não se importa muitas vezes, até mesmo, né, com a nossa própria situação. A gente quer dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para a igreja, e muitas vezes nós nem pensamos em nós, o que vai ser do futuro, como é que vai ser. E Deus começou a despertar na minha mente alguns sonhos que eu tinha, mas que estava lá parado. E um dos sonhos era ter uma boa casa. Eu morava numa boa casa já, graças a Deus, sempre morei em boas casas, mas todas alugadas. E Deus colocou no meu coração de ter a minha própria casa, de dar um lugar como casa para minha esposa, que ela gostasse. E nós morávamos numa casa que era uma excelente casa de uma pessoa da igreja, que alugou para a igreja, e que a gente morava lá. Aí chegou em 2022 para 2023, eu falei para minha esposa: vamos comprar uma casa. Começa a procurar uma casa. Começa a procurar. Nós não temos dinheiro o suficiente para comprar uma casa, né? Mas vamos comprar uma casa, uma boa casa que tu goste. Tem que ser normalmente do gosto da esposa, né, irmãos? Porque normalmente ela que vai limpar, né? Então ela tem que gostar da casa, do tamanho da casa, né? Então tu tem que ter sabedoria, viu, homem? Tá? Eu vou comprar a tua casa, viu, irmão? A esposa está batendo seu braço, porque é para você ouvir o que eu vou falar agora. Então tu pergunta: oh, meu amor, qual casa tu quer? Aí deixa ela escolher, porque depois é ela que vai cuidar dessa casa. Ó, tu que escolheu, né? Eu vou dar uma ajuda, mas olha lá. Aí ela falou assim: gostei dessa casa aqui que estamos morando, vamos comprar. Mas o dono não queria vender, porque ele trabalhou para construir aquela casa, depois mudou para construir uma outra e tal, e aquela casa tinha uma história com ele. Mas já foi um milagre ele decidir vender. E ele fez um valor, né? A casa devia valer 1.300.000, ele fez por menos de 1 milhão. Falei: mas eu não tenho dinheiro, eu vou te dar uma entrada e o resto vamos parcelando em tantos meses. E ele aceitou. Falei: meu Deus, que bênção. Só que nesse trajeto, irmãos, olha só, de 1 ano, foi menos de 1 ano inclusive isso, quando decidimos comprar, eu ia pagar assim por mais uns 4 anos ainda. Aí em menos de 1 ano, irmãos, estava quitada a casa. Uma coisa que era impossível um tempo atrás, agora estava se realizando. E está assim uma casa tão bonita que ficou, reformamos tudo, e ficou do jeito que eu quero e do jeito que ela quer também, para a glória de Deus. Mas era uma coisa que antes, falei: meu Deus, isso é impossível. Mas quando a tua fé vai sendo edificada, se torna possível. Se torna possível. A fé no Senhor, irmãos, torna o impossível possível. Nada
vos será impossível. Teve um momento, né, meus filhos, né? Teve um momento que meu filho mais velho ficou meio assim, rebelde e tal, aquela situação. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Sou pastor da igreja. Quem não governa bem a sua casa, diz a Bíblia que não dá para governar a casa do Senhor. E eu falei, meu Deus, por que isso? Tinha razões para isso, no coração dele, é claro, né? E daí então comecei a orar, e a jejuar, e a profetizar na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Quando tu ora muito pelo teu filho, tu não vai gerar só um salvo, tu vai gerar um profeta. Ana não tinha filho, ela queria muito um filho, orou, chorou. Deus não deu um filho, deu um profeta para Israel. Zacarias não podia ter filho, e ele orou ao Senhor. Deus não somente deu um filho, deu um profeta para Israel, e o maior de todos, segundo o próprio Jesus. Porque quando tu ora por algo, irmãos, tu está gerando algo que será poderoso nessa terra. Quanto mais você ora, e ora com fé, você está gerando não somente um filho, mas alguém que vai ser uma bênção de Deus. E eu orava para meu filho. Hoje Deus usa esse menino de uma forma tão tremenda. Está com 25 anos, mas muitíssimo usado por Deus. É um profeta, irmãos. É um profeta do Senhor, mas prega muito bem. E Deus usa, está lá em Curitiba hoje, esse final de semana, ele está ministrando. Semana passada estava comigo numa conferência, eu e ele ministrando nessa conferência em Brasília. Vai lá para outra cidade, em Três Lagoas, na outra semana pregar. E só tem 25 anos. Mas teve um tempo que eu olhava e falei assim, meu Deus do céu, que luta. Mas eu ia orando não só por ele, irmãos, eu ia orando no Espírito Santo. Por quê? Para que pela minha fé eu pudesse trazer à existência as coisas que não existem. Porque pela tua fé tu traz à existência aquilo que não existe. Deus vai edificando a tua fé, tijolo por tijolo. E eu posso dizer com toda certeza, que se você orar no Espírito, você vai vencer todas as batalhas que você está lutando hoje, irmãos. Deus vai te dar fé. Então eu oro, passo mais tempo orando no Espírito do que em português. Por quê? Quando eu abrir a minha boca, vai sair como um míssil, vai sair uma palavra poderosa. E quando eu profetizar, ou quando eu orar acerca de algo, eu sei que Deus vai fazer aquilo que eu estou declarando. Não vai ser algo só da minha boca, mas vai ser algo gerado pelo próprio Espírito de Deus. Agora eu vou te trazer o entendimento de como a nossa fé é edificada. A Bíblia não fala que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, ou a palavra de Deus, sim ou não? Como que a oração em línguas edifica a nossa fé? Porque quando você ora no Espírito, o teu Espírito, ele é ativado. Veja, nós temos um Espírito, sim ou não? Nós, que nasceu de Deus, pela nossa fé em Jesus Cristo. O novo nascimento é o novo nascimento espiritual. Nós temos uma alma, aonde estão os sentimentos, aonde estão as emoções, aonde está o nosso intelecto, aonde está a nossa vontade. E nós temos um corpo físico, mas nós não somos pessoas naturais, irmãos, nós somos pessoas sobrenaturais, porque o nosso espírito, que é nascido de Deus, tem o DNA de Deus. O nosso Pai, nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus aonde? No nosso espírito. Quando eu estou falando em línguas, a Bíblia diz que eu estou orando no Espírito, falando mistérios de Deus. Está em 1 Coríntios 14, versículo 2.
Agora, irmãos, estes mistérios, eles não continuam como mistérios. Deus revela para você os mistérios de Deus, as coisas ocultas aos sábios desse mundo. Deus revela para você aquilo que a pessoa mais inteligente dessa terra não tem entendimento, porque o Espírito Santo começa a abrir o seu entendimento para compreender as coisas de Deus. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, no capítulo 14: eu oro mais em línguas do que todos vós. Quem é que teve a maior revelação do Antigo Testamento, irmãos? Apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, mas enquanto ele conhecia a letra, estava perseguindo os filhos de Deus. Quando ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a ensinar ele, porque Deus diz que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. E quando eu oro em línguas, o Espírito Santo começa a me ensinar a palavra de Deus, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, é revelado àqueles que amam ao Senhor. E você começa a aprender de Deus. Tu ouve uma mensagem e o Espírito Santo que está dentro de nós vai testificando aquilo que é do Senhor. Nós vamos sendo ensinados. Deus começa a te dar entendimento acerca de coisas que você já leu, mas nunca entendeu. E dessa forma, a nossa fé vai sendo edificada, tijolo por tijolo, até que você chega numa dimensão aonde nada vos será impossível. Aleluia, aleluia. E você começa a viver uma vida plena, uma vida abundante. Quantas noites, irmãos, eu acordava 3 da manhã, 4 da manhã, por causa de tantas lutas e preocupações, irmãos. Você acorda até suando às vezes. E por que a gente fica preocupado? É porque a gente não confia em Deus o suficiente. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, não é verdade? E diz lá que a gente deve, através das súplicas e ações de graças, as nossas orações ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, você já não orou por algo, por uma situação que você enfrenta, e ainda assim ficou preocupado, ansioso? Sim ou não, irmãos? E por que isso acontece? Porque eu não tenho fé para confiar em Deus o suficiente, que Deus pode fazer algo naquilo. Porque quando eu tenho fé, eu tenho também paz. Então, quando tu ora por algo e você não tem paz, ainda anda ansioso e preocupado, é porque não tem fé ainda necessária para aquilo que você está orando. Mas quando você tem paz, tu não precisa nem pedir mais, começa a agradecer, porque a vitória já foi dada. É assim que tu entende quando é que a tua oração já foi atendida, quando tu tem paz no seu coração, porque a paz é o sinal de Deus, de que a minha fé é o suficiente para aquilo que eu estou orando. Então eu orava, mas continuava ansioso e preocupado. Aí o que eu fazia? Ficava orando em línguas, orando. Quanto tempo? O tempo necessário, até que eu tivesse paz. Quando a paz chegava, a vitória tinha chegado junto, irmãos, e ela ia se manifestar. Por quê? Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo vai colocar tijolo por tijolo e vai te levar a uma nova dimensão de fé. E você vai viver em nome de Jesus
Nunca mais você vai continuar estagnado na vida. Nunca mais, irmãos. Se você orar em línguas, nunca mais tu fica parado num lugar, espiritualmente, em dimensão de fé. Tu és impulsionado por Deus a viver coisas novas e a ver as promessas de Deus se cumprir. E quando elas se cumprirem na sua vida, tu vai ver que é muito mais do que você pensa ou imagina, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ó, eu olho aqui para a filha do pastor, para o Vinícius, eu fico feliz pelo filho que ela está carregando ali. Eles com certeza estão mais felizes, mas eu fico feliz. Por quê, irmãos? Por causa de uma palavra de Deus liberada, Deus gerou o milagre, irmãos. Eu não sei se eu contei isso aqui, porque eu vim ano passado aqui em dezembro. Mas ano passado, eu fui em Bataguaçu. Pela primeira vez fui pregar na igreja lá. O pastor não me conhecia. O Geto foi lá antes e disse assim para o pastor Zacarim: traz o japonês aqui. O japonês eu. O Jetro é o meu maior propagandista. Normalmente, mais de 2 anos, onde ele ia, falava: tu tem que trazer o japonês aqui. E tem algumas pessoas que confiam nele. E ele me levou lá, sem me conhecer. Eu já fico preocupado, né? Porque o cara não me conhece. É um cara de fé, com certeza. Me levou lá. Daí estou pregando. Ia pregar só para a liderança, um retiro de líderes. E estou pregando lá. E eu olho para a pastora. E eu vejo o semblante dela triste. Eu pensei, deve ter alguma coisa aí. A pastora não está bem. No intervalo, depois da primeira ministração, o pastor me conta uma história. Que teve uma filha. E essa filha, 15, 16 anos, há muitos anos atrás, um dia ela entra no quarto do pai, pega um revólver e entra no quarto dela. E ele estava saindo de casa e ele teve um sentimento, uma impressão ruim. Ele estava iniciando a vida cristã nesse tempo, não era pastor. Aí ele vai até o quarto da filha porque ela estava estranha. Ela tinha ido para São Paulo num evento lá. Depois que ela voltou desse evento, ela estava estranha. Descobriu que ela tinha tido um caso com uma pessoa lá. E depois daquilo ela estava assim estranha. Aí ele chegou até o quarto, falou assim: filha, deixa eu falar com você. Estava trancada a porta. De repente ele escuta só um estouro. Ele arromba a porta, entra. Ela tinha se suicidado. Por causa dessa situação, culpa no coração, provavelmente. Daí, ela não morreu de imediato. Ele pega, leva para a cidade. E no caminho ele ia dizendo assim para ela: minha filha, eu não criei filhos para ir para o inferno. Entrega a tua vida para Jesus. Ela não falava, é claro, mas ela ainda conseguia apertando a mão. E foi apertando a mão dele, como se dando um sinal para ele. Mas ela morre. E ele diz assim para mim: Márcio, durante 6 meses, todos os dias eu chorava. Chorava e chorava e chorava. Aí um dia o Senhor aparece para ele, numa visão. O Senhor aparece para ele e diz assim para ele: cuida dos meus, que eu cuido da sua filha. E a filha aparece para ele nessa visão, junto com o Senhor. Então, aquilo, aí ele vai se tornar um pastor. Mas essa experiência que ele teve, curou o coração dele. Porque Deus mostrou para ele que a filha tinha sido salva. Tinha entregado sua vida para Jesus antes de morrer. Só que a experiência foi dele e não foi da pastora.
E a pastora com um semblante triste. Aí eu converso com a pastora e digo assim: se tu quiser, pastora, minha esposa ministra bem essas coisas, esses traumas aí. Vamos marcar e ela ministra a senhora. E ficou assim, decidido assim. E na última ministração minha, quando eu vou orar, quando eu começo a orar, Deus fala comigo. Deus fala comigo e diz assim: diga para ela que ela não teve culpa do que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Veja, antes de pregar, todos os dias, mesmo que eu não prego, eu passo tempo orando no Espírito. Orando no Espírito. Quando eu estou orando no Espírito, eu estou falando dos mistérios. Mistérios esses que vão ser revelados. E quando eu digo para a pastora: você não teve culpa do que aconteceu, ela vem, ela me abraça, e por 4 a 5 minutos, ela chora compulsivamente, irmãos. Compulsivamente. Porque o sentimento de culpa, de uma mãe que viu, pensa num caso terrível, de um filho ou uma filha morrer já é difícil, ainda mais se suicidando. Quando ela termina, o seu semblante tinha mudado. E antes de eu ir embora, ela chega assim e diz assim: pastor, posso te dar um abraço? Falei: pode, pastor. E eu vou embora. Essa experiência marcou a minha vida e o ministério, irmãos. Sabe por quê? Porque eu olhei para toda uma história da minha vida, o tempo, as renúncias que eu fiz, mas o tempo que eu passei e passo orando ao Senhor, orando no Espírito, porque a cura veio por causa de uma revelação de Deus. A minha fé foi edificada para ouvir a voz de Deus e dizer para aquela mulher, para aquela mãe: você não teve culpa do que aconteceu. E ela ser curada por uma palavra revelada pelo Senhor, irmãos. E o que eu vivo hoje, profético, sobrenatural, finanças, familiarmente e ministerialmente, é porque lá em 2000, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, e aprendi por que deveria orar em línguas, e eu criei nisso, comecei a praticar, e comecei a viver coisas a cada ano, irmãos, que eu não vivia e que eu gostaria de viver. E Deus começou a me usar em coisas que antes não usava, mas que agora estava usando. Porque a nossa alegria não é só quem é pastor. A alegria de uma pessoa não é quando a gente recebe algo, é quando a gente pode abençoar alguém. A alegria que a gente tem de ser usado por Deus, ela sobrepõe a alegria de receber uma bênção de Deus. E por tantos lugares que temos ido, tantas pessoas têm sido abençoadas, e eu digo assim: Deus, obrigado por me dar a oportunidade de servir ao Senhor e de poder abençoar vidas, mudar a história de pessoas, de cidades, de igrejas, irmãos. Um pastor lá do Rio Grande do Sul, um apóstolo, ele falou assim para mim: Márcio, depois que tu passou na nossa igreja, as nossas finanças aumentaram. Não aumentou o número de membros, mas aumentou a entrada financeira da igreja. E ele disse que foi depois que eu passei lá. E eu falei: meu Deus, que bênção isso, Senhor. Lugares às vezes que as pessoas estão caídas, estão cansadas, e por causa daquilo que Deus edificou dentro de nós, e agora a gente pode dar, porque eu só posso dar aquilo que eu recebi, irmãos. Você só pode dar o que você tem.
E se você tiver algo de Deus, ainda que seja 5 pães e 2 peixes, Deus é poderoso para multiplicar e alimentar uma multidão. Uma multidão não precisa de muito, mas aquilo que eu tenho, eu recebo de Deus, eu posso entregar, Deus vai abençoar e pessoas serão abençoadas, irmãos. E quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco a Deus, eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando naquilo que eu posso entregar para as pessoas que vão me ouvir, ou as pessoas que eu vou encontrar, para que de alguma forma eu possa abençoar, ser um instrumento de Deus. E hoje, irmãos, muita gente me manda notícias, agradecendo, me elogiando, mas eu sei que a glória é de Deus, irmãos, porque quem edificou a fé foi o Espírito Santo, colocando tijolo por tijolo, e construindo uma fé inabalável, aonde nada vos será impossível, e nada vos será impossível também, em nome de Jesus, porque se Deus fez comigo, o japonês, eu tenho que deixar bem claro, porque se você conhece a cultura japonesa, você vai ver que tem muitas coisas boas, mas também muitas coisas que limitam. Se você conhecer o contexto japonês, tu vai ver que quase não tem japonês crente, não tem muito. No Japão tem 0,5%, mas no Japão vai acontecer um avivamento também, em nome de Jesus, porque Deus pega quem não é, para que a glória seja totalmente do Senhor. Amém, irmãos? Tu está pronto para ir para a próxima dimensão de fé? Tu vai em nome de Jesus. Agora eu sei, é claro que alguns estão se perguntando, mas pastor, eu não falo em línguas, mas eu gostaria, porque hoje eu entendi que vai edificar minha fé quando eu falo em línguas. Eu quero isso. Tem alguém que quer, irmãos? Tem alguém que não ora em línguas, mas hoje entendeu e gostaria de ser edificado pelo Espírito Santo? Levante sua mão.